e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. No versículo 11 diz: Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ou seja, meus irmãos, aqui nesse capítulo, está falando sobre quando Jesus ele foi morto, ele foi colocado em um sepulcro. Além da frente do sepulcro, foi posto uma pedra e ficaram alguns guardas vigiando o sepulcro de Jesus. Meus irmãos, a Maria Madalena e outra Maria foram até esse sepulcro, e ao chegar lá, essas duas mulheres, um anjo ele desceu do céu. A palavra do Senhor Jesus diz que esses anjos eles provocaram um terremoto e removeu a pedra que estava na frente do sepulcro. Esses anjos então chamaram essas duas mulheres para que elas vissem que Jesus Cristo ele não estava mais ali, porque ele tinha ressuscitado. Desde de tudo isso, aqueles guardas que estavam ali, eles também presenciaram. Não foram só aquelas mulheres que presenciaram. Os soldados que estavam guardando ali, eles presenciaram. Mas esses soldados, meus irmãos, diferente daquelas mulheres que se alegraram muito, porque viram que Jesus Cristo ressuscitou, esses soldados, eles simplesmente ignoraram. Imagine, eles viram anjos descendo do céu, provocando um terremoto, removendo a pedra, viram que Jesus, o corpo de Jesus não se encontrava mais ali. Eles presenciaram tudo aquilo, mas eles decidiram simplesmente ignorar. Foram até os principais sacerdotes e receberam dinheiro para não contar tudo aquilo que eles viram, meus irmãos. Pessoas que viram e simplesmente ignoraram. E a palavra do Senhor Jesus hoje fala para nós que a gente não deve ignorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ele morreu e ressuscitou por nós, para que hoje nós pudéssemos se arrepender dos nossos pecados e sermos salvos, meus irmãos. O que o Senhor Jesus quer falar conosco nesta noite é que nós não venhamos ser igual aqueles soldados. Eles presenciaram toda aquela maravilha e simplesmente ignoraram. E não é isso que Jesus quer para nós. Jesus não quer que nós venhamos ignorar a existência de Jesus Cristo. A morte dele é a ressurreição por nós, meus irmãos. Aí nós podemos falar: não, mas eu creio, eu sei que Jesus existe. Mas, meus irmãos, Jesus quer muito mais de nós. Ele não quer somente que nós venhamos crer que ele existe. Porque a Bíblia, ela diz que até o diabo crê e ele se estremece. Então, Jesus quer muito mais do que a gente apenas crer que ele existe. Jesus quer que nós não venhamos ignorar o Senhor Jesus
mas